Olá, pessoal. Dando continuidade, então, ao estudo de triângulos, que nós vimos na aula passada, a parte de semelhanças e relações métricas, hoje a gente vai falar das relações trigonométricas. Por enquanto, apenas em triângulos retângulos. A gente viu na aula passada essa classificação. Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto, ok? Bom, olhando dois triângulos retângulos aqui, eu chamei esse triângulo maior de ABC, ok? Ele tem hipotenusa Azinho e catetos Bzinho e Czinho. E eu marquei nele um ângulo alfa. E o ângulo agora é muito importante, porque quando a gente fala que vai falar de trigonometria, a gente está falando de medida dos ângulos, ok? Então tem a ver com ângulo, beleza? Aí eu peguei um outro triângulozinho aqui, que também é retângulo, ou seja, ó, ângulo reto aqui no A, ângulo reto aqui no vértice A'. E também tem um ângulo alfa aqui no vértice B', assim como o maior tinha no vértice B. Ele tem hipotenusa Azinho, Azinho linha, catetos Bzinho linha, Czinho linha, ok? Olhando assim, pelo critério ângulo-ângulo, né, ele tem dois pares de ângulos congruentes, eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. E se eles são semelhantes, eu posso fazer algumas ideias com a razão de semelhança. Ou seja, eu digo que a hipotenusa do maior está para a hipotenusa do menor, assim como o cateto Bzinho está para o Bzinho linha, assim como o Czinho está para o Czinho linha. Essa é a razão de semelhança, certo? Ou constante de proporcionalidade. Ops. Beleza? Aqui era para ser uma letra E, esse é o meio feio, mas é uma letra E. Constante de proporcionalidade. Agora, ao invés de eu olhar para essa relação desse jeito, imagina que eu pegasse esses dois camaradinhas aqui, ó, e trabalhasse só com essas duas frações. Vou puxar uma outra cor de caneta aqui. Vou puxar um verde. O que dá para fazer olhando para essa igualdade de frações? A linha está para B', assim como B está para B'. Dá para eu reorganizar isso trocando alguns elementos de lugar. Por quê? A proporção tem uma propriedade fundamental que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Isso quer dizer que se eu trocar o A e o B' de lugar, eu ainda vou estar com eles nos extremos. E aí essa igualdade permanece. O mesmo aconteceria se eu trocasse a linha e o B de lugar. Mas eu vou trocar o B' e o A de lugar. Então eu vou ficar com B' está para a linha, assim como B está para A. Quando eu olho aqui para esse triângulo, o B é o cateto oposto ao ângulo alfa. Recebe esse nome, cateto oposto. Por quê? Porque ele está do outro lado em relação ao ângulo alfa. E o B' também é cateto oposto. Já o A, lógico, já falei lá no começo, é hipotenusa. E aqui também o A' é hipotenusa. Então eu cheguei numa conclusão de que num triângulo, se eu dividir o cateto oposto ao alfa pela hipotenusa, vai dar a mesma coisa que se eu dividir o cateto oposto ao alfa pela hipotenusa no outro triângulo. Interessante, porque em relação ao ângulo alfa, então, se eu pegar um outro triângulo retângulo que tem esse ângulo alfa, que também vai ser semelhante a esses dois, vai se manter essa igualdade. Então essa é uma razão interessante. Vou guardar essa razão aqui. A razão, ou seja, a divisão entre cateto oposto e hipotenusa. Outra ideia que eu posso fazer também é, vamos trocar aqui a cor para não ver se fica um pouquinho mais fácil de entender. É agora eu fazer o A' com o CC'. Então imagina que eu pego o A' e vou comparar ele, então vou fazer a proporção com o C sobre C'. E se eu trocar agora o A e o C' de lugar, eu vou ficar que C' está para A', assim como C está para A. E essa razão também deve ser constante
em todos os triângulos que tiverem um ângulo alfa. Quem é o C aqui? É o que a gente vai chamar de cateto adjacente. Adjacente. O que é adjacente? É aquele que encosta no ângulo. Ele parte aqui do ângulo, tá vendo? O cateto vem do vértice B ao vértice A, então ele encosta no ângulo alfa. Ele é adjacente ao ângulo alfa, certo? Essa razão ela também é constante. Então, uma segunda razão importante aqui é essa razão entre o cateto adjacente a alfa e a hipotenusa. Uma terceira razão que eu poderia fazer aí, vamos ver se eu acho uma terceira cor legal aqui. Deixa eu trocar com o mouse que é mais fácil. Verde já foi, azul já foi, vamos pegar um roxo. Seria eu relacionar agora as frações do B e do C. Então imagina que eu pego, vou puxar uma flecha para cá para fazer aqui. Bzinho está para Bzinho linha, assim como Czinho está para Czinho linha. E agora, ao invés de trocar os extremos, que eu estou sempre trocando os extremos, eu vou trocar os meios. Então eu posso escrever que Bzinho está para Czinho, assim como Bzinho linha está para Czinho linha. E é uma razão entre agora os catetos. Veja que é cateto oposto ao ângulo alfa e cateto adjacente ao ângulo alfa. Essa terceira razão é extremamente importante também. Então, eu preciso dar um nome para cada uma dessas razões. E você percebe que essas razões, elas existem por causa do ângulo alfa. Se eu tomasse aqui outro ângulo, se eu olhasse para o ângulo beta, essas razões talvez fossem diferentes. Eu teria que trabalhar elas de maneira diferente. Mas olhando para o ângulo alfa aqui, para esse ângulo específico, se eu pegasse um outro triângulo retângulo que não tivesse alfa, não teria nenhuma dessas razões valendo para eles. Eu preciso dar então nomes. E os nomes dessas três razões são bem conhecidos. É o seno, cosseno e tangente. Então, o seno de um ângulo alfa num triângulo retângulo é a razão entre cateto oposto e hipotenusa. O cosseno de um ângulo agudo num triângulo retângulo é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente de um ângulo agudo em um triângulo retângulo é a razão entre cateto oposto e cateto adjacente. Para que você lembre, a gente às vezes faz uma brincadeirinha, tá? Para que você lembre assim, ó, você pode lembrar dessa sequência: seno, cosseno, tangente. Então é corri, caí na coca. Imagina, né? Você correndo com uma lata de coca na mão, você tropeça e você cai em cima da coca. É só uma ilustração para você lembrar que é cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa e cateto oposto sobre cateto adjacente. Se você mantiver essa sequência, você vai conseguir construir, então, as três razões. Vamos ver um exemplo para isso daí? Olha lá. No triângulo ABC, determine o comprimento do lado AC, que é igual a x. Bom, eu tenho aqui o ângulo beta, que é de 57 graus. É um triângulo retângulo, então valem as razões trigonométricas que eu acabei de ver. O x é o meu cateto oposto. Então, o x é o cateto oposto. Opa, desculpa. Deixa eu apagar isso aqui e fazer melhor, ficou feio. Vou escrever cateto oposto. Aqui, um CO, pelo menos, para representar o cateto oposto. O x é o meu cateto oposto. E o 100 que eu tenho aqui é minha hipotenusa. Das três razões, qual envolve cateto oposto e hipotenusa? Corri, caí na coca. Corri é seno. Então eu vou fazer que o seno de 57 graus é igual a AC, que é o cateto oposto, sobre BC, que é a hipotenusa. Professor, e quanto vale seno de 57 graus? Eu tenho que saber esse número de cor? De jeito nenhum.
Quando você tem uma razão trigonométrica como essa, você vai trabalhar com a calculadora científica, ok? Tem que usar a científica. Aquela calculadorazinha Xing Ling, que só faz as 4 operações e uma raiz quadrada, quando muito, não serve, porque ela não tem um botão para seno, um botão para cosseno e um botão para tangente. Na aula síncrona, se você tiver dúvidas sobre como funciona a sua calculadora, você pode mostrar ela para mim pelo vídeo e eu te explico certinho. Normalmente eu peço que os alunos usem calculadoras com linha de edição, que facilita bastante o uso. Porque aí você vai clicar o botão seno, vai aparecer lá, você clica o ângulo e você calcula direto, tá ok? Mas nós não vamos calcular, grave isso, não vai calcular nesse momento 157, ele fica ali. Ele é um valor, e na hora exata, na hora necessária, você então vai usar esse valor. O que você vai fazer? Você vai substituir o AC, então, por x e o BC por 100. E agora você precisa calcular o x. Quando você tem uma equação e você tem uma incógnita, você quer isolar a incógnita. Para isso, então, eu vou tirar o 100 que está dividindo, contrário da divisão, é a multiplicação. 100 vezes seno de 57 graus. É isso aqui que você vai jogar na sua científica. Você vai digitar na sua científica lá, 100 vezes seno 57, vai verificar se ela está em graus, é importante. Na aula síncrona, qualquer coisa você pode me perguntar como faz isso. E vai dar o igual. E você vai ver que o número tem muitas casas decimais. Nós vamos, por padrão aqui, adotar 2 casas decimais num arredondamento que a gente pode chamar de truncamento ou arredondamento por corte. Que significa o quê? Você olha a primeira e a segunda casa decimal, e da terceira em diante não interessa o que vier, você simplesmente descarta. Então, fazendo essa conta aqui, eu até vou fazer aqui na minha calculadora, porque eu já tenho aqui o resultado dela, mas eu quero ver as casas decimais, como é que elas vão aparecer para vocês. Então, eu vou pegar a minha científica, 100 vezes seno de 57, ok? Igualzinho que eu falei para vocês. A minha calculadora está em radiano, então eu já mudei ela agora para grau. E aí eu dou igual. E deu 83,8670567, por aí vai. Como eu falei para vocês, eu quero só as 2 primeiras casas. Então 83,86 e ponto final, tá ok? Qual unidade? Ué, não tinha unidade no começo, não precisa pôr unidade no final, tá ok? Quando ele der a unidade no enunciado, aí sim você coloca uma unidade no final. Beleza? Vamos parar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo eu continuo fazendo alguns exercícios.